Uma tarde boa para todos. Que Jesus esteja presente em nossos corações, como sempre está. E um feliz outono para todos nós, né? Que, embora não pareça, ele começou hoje às 14h03. Quer dizer, então já estamos com 2h07 de outono. Mas ele vai se fazer presente. A gente tem certeza disso, né? Porque Deus assim quer, permite e nos agracia com todas as possibilidades para que a gente também tenha uma caminhada mais aliviada, né? E por causa disso, é um trabalho que ele tem a fazer, não é? E aí, então, que tal a gente falar sobre a lei do trabalho? Né? Que todos nós precisamos, cada vez mais, nos lembrarmos dessa situação de trabalho. Mas, abrindo um parênteses, eu quero trazer para vocês o meu abraço fraterno da minha casa espírita, que é o Centro Espírita Amaral Ornelas, que muitos já conhecem de nome, mas quando quiserem, é na Rua Doutor Leal, número 76, no Engenho de Dentro. E agradecer também ao meu anjo guardião, que aqui me trouxe hoje, como me leva e me traz sempre, protegida, amparada e sustentada pela sua misericórdia. A essa casa, que a espiritualidade que a ela dirige, através da Maria, consente que eu venha aqui conversar com vocês. Mas agradecer, acima de tudo, a essa mesma espiritualidade superior, verdadeiramente responsável por todo tipo de trabalho que acontece nesta e em outras casas tão sérias quanto esta. Vamos trabalhar, então? A gente já bateu o papo, agora vamos trabalhar. Então, Livro dos Espíritos, capítulo 3º, questões 674 a 685A. Porque eu tenho certeza que vocês vão chegar em casa e vão querer ver se o que eu falei aqui está lá mesmo. Né? E é sempre bom a gente, cada vez mais que pode, aprender um pouquinho. E se a gente já sabe, aprende um pouquinho mais para poder dividir com o outro que ainda está na caminhada com um pouquinho de dificuldade. Então, vamos lá. Necessidade do trabalho, limite do trabalho e repouso. Obviamente, porque Deus também não é de ferro. E sabe que a gente é muito menos. Então, vamos ver aqui, olha. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Isso foi Mateus, que no seu Evangelho, capítulo 7, versículos 7 e 11, nos trouxe a palavra de Jesus. E o que significa essa frase para nós, né? É o princípio da lei do trabalho. Trabalha, que eu, céu, te ajudarei. E quem de nós nunca precisou de ajuda e também não reconheceu que essa ajuda veio no momento certo, exato e necessário? Pode não ter sido para nós, que às vezes a gente quer de véspera, né? Que é a gente fica com receio que não chegue no dia, então a gente quer de véspera, mas nada pode ser de véspera. A única coisa que acontece de véspera é a morte do peru de Natal para nós, porque para ele é o dia. Para nós é que é a véspera. Né? Então, tudo na vida tem um destino e tem, obviamente, uma origem. E o trabalho nada mais é do que isso. Origem e destino do ser humano. Então, vamos ver uma coisa. Genericamente, o que esse vocábulo trabalho diz para nós? Pelo dicionário, diz o seguinte: ocupação em alguma obra ou ministério. Então, ocupação em alguma obra ou ministério. Então, eu faço alguma coisa. Né? Se eu tenho uma ocupação, eu faço alguma coisa. Exercício material ou intelectual para fazer ou conseguir alguma coisa. Isso é o que
vamos dizer assim, gramaticalmente significa essa palavra. Então, se é uma ocupação, como diz aqui, se é um exercício material ou intelectual, qual a conclusão que a gente chega? Que trabalho é toda a ocupação útil. É tudo aquilo que eu faço para mim e para o outro. Isso é trabalho. Então vamos ver só um adendo pequenininho. Olha só como é que começou o trabalho para esse aqui, esse trabalho. A espiritualidade inspirou a Maria a saber definir qual seria, não é, essa conversa que alguém ia ter com reencarnados e desencarnados. A Maria teve o trabalho de abrir lá o livro dos Espíritos e ver as questões. Depois ela teve outro trabalho de pensar em quem ela iria chamar para fazer e quando. Outro trabalho surge dela telefonar para a pessoa, que nesse caso sou eu, que tive o trabalho de atender o telefone. Vendo o trabalho como ocupação, certo? Então, que atendi o telefone, que tomei nota da data e do assunto. Em seguida, um outro trabalho, que é a pesquisa. Né? Porque nada disso aqui, vamos dizer assim, isso é meu, não é meu. É aquilo que já está feito, que alguém teve o trabalho de fazer e que deu de bandeja para que eu pesquisasse. Mas eu tive que ir lá. E hoje, a espiritualidade fez o quê? Intuiu cada um de vocês a vir aqui. Para quê? Para trabalhar. E trabalhar de que forma? Tendo paciência de me ouvir, trazer todas essas observações, que depois terão o trabalho de passar para aqueles que hoje não puderam chegar. Olha como é uma cadeia, não é? É como se fosse uma corrente, cheia de elozinhos ligados, obviamente que se são elos, são ligados, né? E a gente não se apercebe muitas das vezes do que a gente está fazendo, do trabalho que nós estamos tendo, e muito menos ainda do trabalho que a gente está dando para a espiritualidade. Ah, não, mas também não é assim, você está sendo exagerado. Até pode ser. Eu não digo por mim, não. Por mim não é exagero, não. Estou sendo até benevolente demais. Porque eu dou muito trabalho para a espiritualidade, com certeza. Que às vezes o caminho que está sendo mostrado para mim, eu até agora ainda não prossegui nele todo. E olha que já tem tempo. Eu já estou com mais de 700 meses de idade, né? Já devia estar. E nasci de mãe espírita. Olha só, compromisso legal que eu assumi. Né? Então, mas vamos lá, um dia vai acontecer, um dia vai. Então, o trabalho é toda ocupação útil, olha só, e integra o rol das leis morais estabelecidas pelo Criador para reger a vida de suas criaturas. Ah, então existe, vamos dizer assim, uma listagem que compõe as leis morais, que eu já adianto para vocês, porque eu tive o trabalho de contar, são 10, porque não eram 10 os mandamentos. Então, aqui também são 10. E essa lei do trabalho é a terceira. Vamos recapitular rapidinho? Eu falo rápido essas 10. Olha só, a primeira delas é a lei natural ou divina. A segunda é a lei de adoração. A terceira é a do trabalho. A quarta, da reprodução. Depois vem a da conservação.
depois a da destruição, que parece um paradoxo, mas é necessária, a da sociedade, a da igualdade, a da liberdade e a última, que é da justiça, do amor e da caridade. Então, olha só, as leis morais começam com a divina ou da natureza e terminam com a da justiça, do amor e da caridade. Então, mas não é difícil. Não, não é difícil. Agora, é preciso ter o quê? Uma coisinha chamada persistência. Outra coisinha chamada vigilância. Né? Para que o pezinho não escorregue e a gente fique sem muitas das vezes saber até onde vai cair. E como vai cair. Que enquanto a gente cai de joelho, Paulo disse, levanta, limpa e vai embora. Mas tem situações e ocasiões que a gente cai de nariz no chão, né? E machuca mais ainda do que só de joelho. Agora vamos continuar aqui. Essa ocupação útil se relaciona com o corpo físico e com o espírito, lógico. Lógico. Depois, se o espírito comanda o corpo, tem que ser uma coisa e outra. Tem que haver trabalho para o corpo físico, mas também tem que haver trabalho para o espírito. Ele é imortal. É por meio do corpo físico que o homem, vamos dizer, até cria o seu próprio progresso. Ele sabe que é por esse instrumento que ele vai progredir. Então, ele vai. Desenvolve as possibilidades do meio ambiente em que se situa. Com certeza. Através do progresso e do conhecimento, ele cria, ele aumenta as possibilidades que tem ao redor de si mesmo. E, por fim, amplia os recursos de preservação da vida. Até alguns anos atrás, e bota atrás, né? Nós, seres humanos, tínhamos uma média de vida de 45, 50 anos. Eu tenho uma tia que mora em Santa Catarina e conversa comigo todos os domingos pelo telefone. E como ela morou aqui pelo Meia, ela pergunta por todas as pessoas pelo nome. E fez em janeiro 97. E vai fazer 100. Podem ter certeza que um dia vou dizer para vocês que ela fez 100 anos de idade. Então, com isso tudo, o que está acontecendo? Também de uma forma direta e indireta, nós estamos dando mais trabalho à ciência, não é? À medicina, e, por que não dizer, como sempre, à espiritualidade. Porque o anjo guardião nosso descansa muito menos do que há tempos atrás. Que está sempre nos vigiando, sempre nos acompanhando. Até porque é bem para ele. Né? Mas a gente, você já sabe, ele disse, não, essa daí agora eu tenho que acompanhar até os 80. E lá, minha tia, até os 97, 100. Né? São vários dias de trabalho que ele vai ter a mais. Agora, com tudo isso, nós vamos ver 3 coisas muito importantes com relação ao trabalho, que até eu já falei, mas vou resumir. O trabalho é lei da natureza. Não, você não falou isso, falei. Quer ver como eu falei? Ó, integra o rol das 10 leis morais. A primeira não é divina ou natural? Então, trabalho é lei da natureza. Segundo, constitui necessidade de todos os povos. Também já falei isso.
diz que o trabalho, essas leis foram estabelecidas pelo Criador para quê? Para reger a vida de suas criaturas, de todos nós. E terceiro, é o sustentáculo de todas as civilizações. Também já falei, olha só, é por meio do corpo físico que o homem atinge o progresso, desenvolve possibilidades e amplia recursos de preservação da vida. Então, tudo isso é o que? É sustentáculo de toda uma civilização. É dessa forma que se vive fisicamente. Vamos continuando. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata de alimento. Já fizemos isso. Qual é essa infância da humanidade? Era lá aquele mundo primitivo que nós já habitamos. Tem aqueles desenhinhos, né, do homem puxando a mulher pelo cabelo, com aqueles cabelos compridos, aquela barba, aquele como é o nome daquilo? Aquele coisa que bate, esqueci, também não interessa. Né? É uma coisa que não serve aquilo. Mas que existiu. Não é? Então a gente se lembra de tudo isso dessa forma. A gente só não lembra que estava lá. Né? E por que a gente não lembra? Porque não é interessante. Para que eu vou me lembrar que eu já fiz aquilo? Já não fiz? Então, o que eu tenho que fazer agora? Tudo que eu fiz de errado já está feito. Nesse particular, Deus não deu borracha. Nessa escola, não tem borracha. Não tem aquele apagadorzinho de canetinha. Não tem nada disso. Tem que fazer outra vez. Mas aí a oportunidade é maior. É ou não é? A oportunidade de passar a limpo o rascunho de lá, do tempo primitivo, é muito melhor. Por que é melhor? Porque eu vou aprender, eu vou ter mais conhecimento. Quando eu começar a ler o meu rascunho, eu vou dizer, não, mas isso aqui não está bom. Então, quando passar a limpo, eu não vou passar daquela maneira. Eu já não vou mais ter tanto orgulho, tanta vaidade. Eu só vou ter tanto. Né? Mas não é aquele tanto, cheio de N. Uns 2 ou 3 só. E isso já nos favorece, e muito. Porque cabe a cada um de nós se desligar de todas essas coisas desagradáveis, de todos esses vícios que eu tenho. Você tem, mas eu ainda tenho. Mas também vocês podem ter como trabalho me ajudar a me ver livre de algum deles. Eu já contei para vocês do bilhetinho que eu botei lá no espelho do banheiro da minha casa, né? Vocês sabem? Tá, eu botei escrito lá, hoje não falarei mal de ninguém. Ainda não consegui tirar aquele e botar outro. Mas todo dia que eu vou escovar o dente, 2, 3, 4 vezes, eu leio aquilo. Um dia aquilo vai fazer parte da minha vida. Eu estou tendo esse trabalho de escrever e de ler. E um dia eu vou conseguir. Porque eu não vim aqui para passear. Eu vim aqui para me melhorar. Vou prestar contas, já sei de antemão. É uma prestação de contas bem mais complicada do que fazer imposto de renda, já que está na hora, né? É outro trabalho que a gente vai ter. Mas é uma prestação de contas que a gente vai fazer, muitas das vezes, e na grande maioria delas, com satisfação. Porque, bom, peraí, então eu vou chegar lá para a minha consciência e dizer, pô, para que eu fiz isso? Não tinha necessidade, vamos dizer assim, de eu falar assim com fulano, de eu agir com ciclano, de eu me omitir.
Que não é só fazer ou fazer errado, é também não fazer. E a gente precisa tomar muito cuidado com esse não fazer. Porque isso, além de ser omissão, tem um outro nome pequenininho, mas que é muito forte, que é o ócio. O não fazer é o ócio, a ignorância. E pode ser decorrente de um vício que germina dentro da gente com a maior facilidade, que é a preguiça. E por que germina? Porque, gente, olha só, nós estamos cercados pelo nosso mentor espiritual, pelo nosso anjo guardião, por espíritos pelo menos um pouco superiores a nós. Mas não são só por eles. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, com relação aos espíritos não evangelizados: qual o teu nome? E qual é a resposta? Multidão. Multidão é uma coisa muito séria. E é aquela situação, se eles ainda não se corrigiram, eles não querem que a gente se corrija, porque senão vai ser difícil de arregimentar mais um. Qual é o trabalho que nós vamos dar a eles? É grande, mas a gente quer mesmo dar esse trabalho para eles. Que é para eles insistirem de um lado e a gente insiste do outro, do lado do bem. Mais um bocadinho. Sem o trabalho, dizem os espíritos superiores, o homem permaneceria sempre na infância com relação à inteligência. Claro, não precisa ter trabalho de buscar nada. Quando a gente tem o nosso filho, e ele é pequenininho, o que ele faz? Suja a fraldinha e chora de fome. Mais nada. Por quê? Porque é uma infância bem miudinha, mas é uma infância. Ele não está ali para fazer muita coisa. Ele, às vezes, vem com uma tarefa muito séria, maior do que a nossa, de ser pai e mãe. Mas não é naquela hora ainda que vai aflorar. Porque Jesus não tem pressa para nada, que se ele tivesse pressa já tinha abandonado a gente. Mas ele está lá, torcendo por nós e diz, vai conseguir, caiu, não, levanta, vai conseguir. Sabe aquela torcida que a gente faz, quando o filho da gente está começando a andar, que a gente vai atrás, é assim que ele vai atrás da gente. Que nós temos a certeza de que o nosso pequenino vai chegar ao final da sua jornada. E Jesus também tem. Só que a gente não sabe como que o nosso vai chegar e quando. E Jesus já está lá, nos esperando. Porque Ele sabe como, quando e aonde a gente vai chegar. E por isso é que a gente tem, a cada vez que tropeça, a cada vez que erra, a cada vez que se equivoca, tentar da melhor maneira possível refazer. Francisco Cândido Xavier: se não existe um novo começo, se não existe um novo final, podemos fazer um recomeço. Como não? Claro que podemos. E hoje a gente já sabe como fazer. Senão a gente não estava aqui, sentadinho. Fora os desencarnados que estão aqui, brigando para sentar um no colo do outro na cadeira. E os que estão em pé, não estou vendo não, mas sei que tem. Isso para nós, que somos trabalhadores e frequentadores, porque quem frequenta também tem o seu pedacinho de trabalho, isso para nós já é o início de uma vitória. A gente já vem
a casa espírita, porque a gente sabe o que vai encontrar e a gente sabe que daqui vai sair muito melhor do que quando aqui chegou. Mas toma sempre o cuidado de não pensar que eu tenho que ir à casa espírita. Eu não tenho que ir. Eu vou à casa espírita, porque tem que sair daqui de dentro. O eu vou à casa espírita. Eu vou visitar Jesus. Ah, mas ele está lá na minha casa. Tá, quando eu chegar lá, ele encontra comigo, mas eu venho aqui encontrar com ele. Por que não? Vamos continuar. O trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto do mal. Pensa bem. Quando a gente às vezes está aflito, às vezes a gente está triste, está choroso mesmo, o coração está lá meio esmagado, né? Aí a gente diz assim: ô Jesus, vem cá, me ajuda, me auxilia nesse momento, eu não estou bem. Aí ele vem e mostra para a gente, na pior das hipóteses, que tem uma gaveta toda revirada assim no nosso armário e diz assim para a gente: arruma. Aí você perde 40 minutos, uma hora, diz: meu Deus, esse papel aqui de 1983, o que ele está fazendo aqui? Aí você rasga aquele papel, lê, não interessa, rasga, bota fora. Olha só essa blusinha. Não dá mais em é tamanho 40. Tá, porque eu já usei tamanho 40. Vocês podem não acreditar, mas eu já usei. Aí, olha, não dá mais em... vou levar lá para o bazar do centro. Quando você acabar de arrumar a gaveta, que a essas alturas já deu 2 horas depois, você está pingando de suor. Aí você vai, toma aquele banho gostoso. Quando você sai do banho, você não se lembra nem que você estava triste. E aí você faz aquela oração de agradecimento. Porque, mais uma vez, Jesus estava perto. Só que ele está sempre. Mas com esse afã do sai daqui, corre para ali, vem para cá, faz isso, a gente esquece de caminhar junto com ele, né? Aí a gente não tem aqueles 4 pezinhos caminhando, mas também esquece que às vezes tem 2 e o pé do homem é maior, né? É só o dele, que a gente está, nos bracinhos. Aí, olha só, uma coisa também interessante, quer ver? É por isso, por esse fato, né, dos espíritos superiores dizerem que o homem permaneceria na infância quanto à inteligência, diz assim: é por isso que o seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. A segurança, qual segurança eu preciso de ter? Vamos até falar em termos materiais. Eu preciso ter a segurança de chegar no final do mês e saldar meus compromissos. Comprar o alimento para minha família. Ver se precisa de alguma coisa extraordinária. Isso é uma segurança. É o quê? Isso. Onde é que eu busco? No meu trabalho. Né? Depois diz assim, a segurança, o bem-estar. Né? O bem-estar. Quem não gosta de bem-estar? Nesses dias quentes, chegar em casa, tomar o seu banho de água temperada. Sai dali, veja, usa uma toalha limpinha para enxugar seu corpo. E só tem o trabalho de desenroscar a torneira, que cai água do chuveiro. Né? Tem sabonete, tem shampoo, condicionador. Olha só quanta coisa boa. Aí vai para a cama limpinha, aquele cheiro gostoso de lençol daquele dia, liga o ar-condicionado.
Isso tudo é bem-estar. Escolhe comida, né? Eu me lembro quando eu era garota. Um dia eu cheguei em casa, eu não sei se eu já contei isso para vocês. Se eu contei, desculpa. Eu estou ficando mocinha e eu esqueço. Eu cheguei em casa e disse assim para minha mãe, pela primeira vez. Eu disse assim para ela: mãe, o que tem hoje para o almoço? Aí ela disse assim, olhou para mim e disse assim: graças a Deus. Eu falei: tá, graças a Deus, mas é o quê? Ela disse: graças a Deus. Aí eu ia. A terceira vez ela disse: olha, qualquer coisa que tenha é graças a Deus. Né? E é. Seja até a sobrinha de ontem. É graças a Deus que tem. Quantos não tem? Nem a sobrinha. Né? E quantos têm e jogam fora? Através do desperdício. Vamos mais um pedacinho. Aí diz assim, ó: ao homem fraco de corpo, Deus outorgou, em compensação, a inteligência, cuja utilização constitui também trabalho. Alguém aqui conhece a colônia de Curupaiti? Vocês conheceram, obviamente, seu Amazonas Hércules, né? Que era um homem que tinha um cotoquinho de perna, de 2 pernas, vivia numa cadeira de rodas e estava impossibilitado pela hanseníase, tinha seu corpo quase que todo destruído e trabalhava, dirigia aquela casa. E algum tempo atrás ele mandou uma mensagem dizendo que estava feliz da vida porque agora ele tinha as 2 pernas a mais para trabalhar. Olha que coisa boa, né? Então, não tem condição física, tem condição intelectual, tem condição da inteligência, tem outro tipo de condição. Deus não abandona seus filhos. Nós precisamos de lembrar disso sempre. E se não abandona, equilibra. O que falta de um jeito, ele compensa de outro. Isso não tem a menor dúvida. Aí vamos ver mais aqui um pedacinho. O trabalho não deve se fixar somente nas coisas materiais. Claro que não. Não resta a menor dúvida. É preciso, é necessário até. Mas não tem fixação só naquilo. Mas se estende em todas as direções daquilo que o homem sabe, ou seja, se sabe, pode transmitir, e daquilo que ele precisa saber, ou seja, buscar conhecimento. Porque conhecimento é uma coisa que a gente leva para o outro lado e traz de lá para cá. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver, mais a gente vai poder trabalhar. E Jesus disse: se alguém pedir que você caminhe com ele 100 metros, caminha 200. Ele não caminha com a gente há 2014 anos? Está cansado? Nem sabe o que é isso. Nem sabe o que é cansaço. Sabe sim do compromisso, do trabalho que ele tem para nos ajudar. Isso ele não esquece nunca. Então vamos ver mais, olha. Se o trabalho não deve se fixar somente no lado material, vamos ver uma coisa. Ó. Pensar é trabalhar. Ou não? Se eu estou dizendo bobagem, vocês digam para mim: não, não é. Pensar é trabalhar. Porque muitas das vezes eu não posso fazer fisicamente alguma coisa por alguém, mas eu posso pensar naquela pessoa e dizer: ai, vai conseguir, fulano vai conseguir. Vai.
E vai. A gente pensa, pensamento é força. A gente não tem noção do que a gente pode fazer com o pensamento. A gente não tem noção. Mas Jesus não disse, se tiver, como também pela fé, né? Manda uma montanha mover. E ela move. E pensamento é fé. Não começa? A fé não começa pelo pensamento? E saber pensar é de ordem divina. Quando a gente sabe afastar aqueles pensamentos desagradáveis que não nos trazem nada de bom, é aqui, ó. É de ordem divina. Jogar fora aquilo que não nos interessa. Falar é trabalhar. E como quase toda a humanidade fala, e quem não fala com a boca, fala com a mão, ou fala escrevendo, ou fala pelo sistema de Libras, todo mundo pode trabalhar. Eu não sei se vocês viram, eu ontem vi uma reportagem pequenininha na televisão, naquele programa Saia Justa, às 21h30, no canal GNT. Uma mãe, ela estava num estado de gestação de 8 para 9 anos. Quando ela foi fazer a ultrassonografia, ela descobriu que o bebezinho dela ia nascer com síndrome de Down. Olha que maravilha da ciência, né? Saber, quer dizer o quê? Jesus e Deus permitiram que isso acontecesse para não pegar de surpresa e saber como que vai resolver aquela situação. Porque tem solução. Então, ela escreve uma carta para uma associação, claro que isso não é aqui no Brasil. Ela escreve uma carta para uma associação que cuida de crianças com síndrome de Down. E, dentre outras coisas, ela termina a carta dizendo assim: e agora? Como vai ser esse meu filho? Como eu vou poder criá-lo? E aí aparece assim umas 8 ou 9 crianças, uma de cada vez, em vários idiomas, dizendo assim: podendo abraçá-lo, podendo receber dele o beijo da manhã, podendo ter confiança no futuro. Gente, eu chego até a me arrepiar só de lembrar. Se vocês puderem, entra na internet e vê. Que é uma coisa assim, de uma sensibilidade como poucos têm. É um trabalho que está sendo executado naquela instituição, mas é um trabalho só, exclusivamente de amor. E todas essas crianças que dão uma resposta são portadoras de síndrome de Down. E no final, elas dizem assim: não é, mamãe? Aí as mães correm e abraçam seus filhos. Quem faz isso conosco? Todos juntos. O nosso Pai, né? E Maria, nossa mãe. Independente da nossa mãe consanguínea. Porque, às vezes, até aquela que é a mãe consanguínea não tem condição, não tem conhecimento, não sabe fazer aquilo. Tem gente que diz assim: eu gosto tanto de fulano, mas eu não sei transmitir esse meu amor. Mas eles sabem. Enfim, tudo que existe pode ser alvo de trabalho. Tudo. Não há exceção. Olha só uma coisa que eu me lembrei agora. Jesus, quando mandou os seus 70 companheiros andarem pelos 4 cantos do mundo, não foi para eles passearem, não foi para eles fazerem caminhada, não. Foi para eles trabalharem o Evangelho em
cada um que conhecesse. E disse mais: se não fores bem recebido, não recua. Bate a tua sandália e continua o caminho. Porque era um trabalho que precisava ser executado. Jesus poderia ter feito sozinho? Claro. Claro, como a gente diz, mole e fácil, com o pé nas costas. Mas não podia fazer, porque ele sabia que precisava dividir esse trabalho, para que todos tivessem a oportunidade de trabalhar. E eles tiveram. E nós estávamos lá, recebendo muitos deles, às vezes não recebendo, mas de qualquer forma eles estavam e fizeram cada um o seu trabalho. Uns mais rápido que os outros, como nós, né? Na evolução, nosso progresso espiritual. Cada um progride de uma forma. Um vai mais rápido, outro um pouco mais devagar. Mas aquele que vai mais rápido pode puxar aquele que está mais devagar. Está lembrado daquela corrida do bastão? Né? Que a gente pega o bastão. Quando a gente fazia e não vou nem falar na escola não, porque vocês não lembram disso, vocês não conheceram isso na escola. Só eu que fiz isso na escola. A gente corria que pegava bastão assim, né? Para fazer. Era na prova de educação física que caía isso. Tu também fez? Fez nada, tua mãe que te contou. Então, olha só. Quantas possibilidades a gente tem? Trabalhar sempre. Porque quando a gente não trabalha, seja da forma como for, a gente começa a pensar umas coisinhas, permite uns certos pensamentos que não são bons para o nosso progresso. E como nós viemos aqui para esvaziar a nossa sacolinha, vamos pelo menos chegar do outro lado. Eu estou preparando a minha, mas é aquela, sabe aquela bolsinha de moeda? Eu já estou preparando a minha. Pelo menos umas 2 moedinhas eu vou levar. Né? Porque eu tenho que pagar a passagem, gente. Né? Como é que eu vou passar na porta estreita? Eu tenho que levar a moedinha de virtude, alguma pelo menos. Porque senão não tem como. Se eu tenho o corpo gordinho, meu perispírito não é magrinho. Né? Então eu tenho que começar a fazer dieta e pegar 2 moedinhas de virtude para poder chegar lá, entrar na porta estreita e dizer, ó, sou eu. Aí ele vai dizer assim, entra, Silvia, vem trabalhar. Não vai ser no princípio. Ainda vai demorar um pouquinho, depois que chegar lá. Vamos ver aqui. Como os espíritos podem, sem qualquer exceção, ascender às mais altas categorias da evolução, todos nós vamos ser espíritos puros. Nós vamos estar na mesma condição que Jesus está hoje. Que na mesma maneira que a gente progride, ele também. Né? Então, todos queiramos ou não. Então, vamos tentar não dar mais tanto trabalho para os espíritos ajudarem a gente a evoluir. Cumpre-lhes tão somente conquistá-las, o quê? As altas categorias, né? Por seu trabalho e alcançá-las em tempo maior ou menor. Olha só a facilidade que Jesus está dando para a gente. Num tempo maior ou menor. Não tem horário para chegar lá como espírito puro. Não tem ano, não tem mês, como puder. Né? Foi o primeiro crediário que existiu na face da Terra, foi a reencarnação. Né? A gente olha as parcelas, quantas? E não tem juros. Se a gente não quiser, não tem juros. Agora tem que saber caminhar, trabalhar.
para que o juro e a correção monetária não nos acompanhem, só a moratória. De acordo com o esforço aplicado nesse objetivo de progredir, cientes de que existem espíritos que, em razão da sua indolência, permanecem inativos por séculos e séculos. Gente, quem participa do trabalho de mesa mediúnica já está farto de ver isso. Mas cansado de ver isso. Né? Eles chegam... Tem uns que não se dão nem conta de que já desencarnaram. Estão lá no século XVI. A gente sente pelo vocabulário, né, que eles passam para a gente. É um vocabulário que você diz assim, gente, o que quer dizer isso? A gente nem lembra mais do que quer dizer, embora a gente tivesse estado lá. E às vezes, e é isso, a indolência, o ócio, não nos conduz a nada, a lugar nenhum, nem a coisa alguma. É ficar parado, estacionado, andar feito siri, tá? Pro lado. Não anda para frente, porque para trás a gente sabe que não pode. Né? Para trás tem a mão que nos segura. Mas andar de lado, por favor, façamos alguma coisa por nós mesmos. As mínimas coisas são olhadas pelo doador divino. E ele percebe, sabe e compreende que muitas das vezes a gente não está trabalhando com o amor. O que dificulta um pouco mais a nossa ascensão. Rapidamente vou contar uma historinha para vocês. Na minha casa trabalha uma criatura, vai fazer 24 anos. Ela é minha diarista. Ela deve estar lá, quase saindo. Então, um dia, ela entrou, mas sabe aquele semblante assim, sisudo, fez assim para mim, bom dia. Falei, que foi, minha filha? Hoje eu não sei por que eu vim trabalhar, não. Então, a senhora me desculpa, mas deixa eu fazer o que eu tenho que fazer, porque eu estou muito aborrecida hoje. Falei, não. Assim não gosto. Você não é assim? Aí ela sentou, eu sentei, conversei com ela, comecei a puxar, ela caiu em choro, realmente era uma situação desagradável. Eu falei, Fátima, olha só, você não está desamparada nem desprotegida, porque aconteceu esse problema na sua vida. Graças a Deus, aconteceu. Porque se não tivesse acontecido, você não ia saber com quem você estava lidando, quais as pessoas que rodeavam você. Agora, com relação a essas pessoas, o que você precisa de fazer? Trabalha em você o perdão. O quê? Só está dizendo que eu vou perdoar? Estou dizendo que eu vou perdoar. Sabe por que você pode perdoar? Porque Jesus perdoa a gente em todos os momentos, a toda hora, quanta coisa que a gente faz de errado. E sabe nos chamar a atenção. Que o chamar a atenção é uma coisa muito séria. Não é todo mundo que sabe chamar a atenção do outro. E aí a gente foi conversando e a coisa foi melhorando. Ela saiu de lá de casa bem. Aí eu disse para ela, sabe por que você saiu bem? Ela falou, por quê? Porque a senhora conversou comigo? Eu digo, não. Porque você colocou amor no trabalho que você veio fazer. E por que você colocou amor? Porque você tem ele dentro de você. Só que, às vezes, a gente sufoca. A gente acha que não deve fazer com amor, porque o outro não merece. Olha só, o outro não merece. Quem somos nós para saber quem merece, quando, aonde e por quê? Quem sabe o que a gente merece releva uma porção de coisas.
E aí vamos continuando aqui para... Ele não para. Olha só. Desconhecemos no mundo, ou em toda a criação do Pai, algum lugar ou alguma coisa em que não haja movimento. O ar se move, a água, o fogo, a terra, Jesus, Deus, a espiritualidade superior. E aí nós, dondocos e dondocas, vamos ficar de perna cruzada? Ah, não. Isso é demais para mim. De uma coisa a gente pode ter certeza. Deus só dá a cruz com o peso que o ombro da gente suporta. E não adianta querer trocar com a do vizinho que parece mais fraquinha. Porque na hora de colocar no ombro, a gente vai ver que não é. Poxa, mas fulano está sempre rindo, está sempre alegre, tudo, e tem esse problema dentro de casa? Tem. Mas ele trabalha nele e em outras situações, e até no problema, para que aquilo não o atinja com tanta força e com tanta... vamos dizer assim, infelicidade até. Porque até Guimarães Rosa diz que infelicidade é uma questão de prefixo, né? Que infelicidade não existe. É só por causa do in que é prefixo. E a gente, como está em busca do quê? Da felicidade. Então vamos trabalhar para a gente chegar lá. Que não é tão difícil. Outros conseguem, por que a gente não vai conseguir? Nós não somos tão diferentes dos outros. Isso aqui não quer dizer nada. Isso aqui é só para poder realmente ter como trabalhar. Mas também a gente sabe que no momento do soninho, quando ele bate e a gente deita lá, o espíritozinho, nem todos, né? Tem uns que ficam sentadinhos ali do lado na cama, não vão fazer nada. A gente sabe disso. Mas a nossa oração é sempre pedir a Deus que nos leve em algum lugar que a gente possa ser útil. Mas, acima de tudo, aprendendo alguma coisa. E tudo aquilo que a gente aprende através do sono ou do sonho, a gente não esquece. Só quando é necessário. E aí ele sabe quando é necessário e deixa que a gente esqueça. Terminando, a gente vai ver o seguinte, quer ver? Todo aquele que tem em suas mãos, olha uma coisa interessante, aliás, um pouquinho antes. É preciso que a gente se lembre, que também faz parte desse corolário de perguntas, o abuso de autoridade e o direito na velhice. Que são duas coisas muito importantes com relação também ao trabalho que a gente precisa de observar. Desculpe. Todo aquele que tem em suas mãos o poder de mandar, responde duramente pelos excessos do seu mando. Porque aquele que manda tem que ter dentro de si a seguinte situação: quem não sabe fazer, não sabe mandar. Eu não posso mandar alguém fazer alguma coisa que eu não saiba fazer para poder dizer, pelo menos é assim que eu gostaria que você fizesse. Né? E depois o outro lado, esse do direito na velhice. Graças a Deus, todos nós vamos ficar idosos. Né? Então, o que acontece? A gente, quando chegar naquela idade X, que é considerada idoso, a gente já fez alguma coisinha antes. Mas também é preciso que a gente tenha oferecido oportunidade aos mais novos de continuarem. Mas de continuarem de que maneira? Sabendo que é necessário nos dar proteção,
amparo. Porque aquele que hoje é jovem está no mesmo caminho de nós vocês quando ficarem idosos, que eu já sou. Né? E o que pode acontecer? Nós não somos reencarnacionistas. Aquele idoso de hoje pode vir a ser o filho daquele jovem que hoje o está renegando. Então é preciso que a gente observe muito bem essas coisas. É um trabalho longo, né, que a gente precisaria de muito mais tempo para a gente poder conversar, mas que a gente tem que respeitar o tempo que a espiritualidade nos oferece. Então, só uma coisa que eu gostaria de dizer no finalzinho aqui. Ninguém é isento da lei do trabalho, visto ser uma lei universal. Para todas as criaturas, em todos os mundos, quer seja material ou espiritual. Cumpre a todos trabalhar, porque Deus não para e Jesus opera sempre. Então, lembremos de uma coisa muito importante. O trabalho é o Pai nos chamando a serviço. Fiquem em paz todos vocês e um bom final de semana.